A história do milagre dos muros do templo reconstruído durante o tempo de Esdras é frequentemente esquecida, mas ela ecoa a poderosa lição de confiança em Deus diante da oposição. Em Esdras capítulos 3 a 6, somos levados a Jerusalém após o exílio da Babilônia, quando o povo de Israel retorna para reconstruir o templo do Senhor. Entre eles estava Zorobabel, um líder comprometido, e Jesua, o sumo sacerdote, que enfrentariam desafios profundos para obedecer ao chamado divino. A cidade ainda carregava marcas da destruição. Paredes quebradas, ruas desertas e olhares desconfiados dos povos vizinhos compunham o cenário. O povo, embora animado, estava esgotado da longa jornada do exílio. A primeira tarefa não era levantar paredes, mas restaurar o coração da adoração. Zorobabel levantou-se diante da multidão cansada e declarou: levantemos o altar para que possamos oferecer sacrifícios ao nosso Deus, mesmo antes que as muralhas ergam-se novamente. E assim fizeram. Mesmo com medo dos povos que os cercavam, construíram o altar sobre as ruínas e iniciaram os sacrifícios, obedecendo à lei de Moisés. Isso é loucura, diziam alguns anciãos. Será que Deus nos protegerá se os hostis atacarem? Mas Jesua respondeu com confiança: nosso Deus guardou-nos no cativeiro, nos trouxe de volta, e Ele é poderoso para nos firmar aqui. A confiança daqueles líderes gerou no povo uma coragem renovada. Com o altar pronto, celebraram a festa dos tabernáculos, propondo não apenas reconstruir pedras, mas restaurar esperança. Entretanto, logo surgiram vozes contrárias. Povos vizinhos vieram com propostas dissimuladas. Deixem-nos construir convosco, nós também buscamos ao vosso Deus, disseram. Mas Zorobabel e Jesua, firmes no discernimento dado por Deus, responderam: não vos convém a vós edificar conosco a casa do Senhor, nós mesmos a edificaremos. Aquela recusa gerou ira. Esses povos começaram a desanimar os filhos de Judá, assalariando conselheiros para frustrar seus planos, e até enviaram cartas falsas ao rei da Pérsia acusando os judeus de rebelião. A obra cessou. O som das pedras sendo encaixadas em oração silenciosa. Durante anos, o trabalho ficou parado, enquanto os opressores comemoravam. O povo, desanimado, voltou-se para suas casas, construindo moradas para si mesmos, enquanto a casa do Senhor jazia esquecida. Parecia que a fé tinha sido vencida pelo medo, mas ali no silêncio, Deus já preparava novo ânimo. Foi nesse cenário que o Senhor levantou os profetas Ageu e Zacarias para despertar os corações. A palavra de Ageu cortou como espada em meio à apatia. É tempo de habitardes em casas forradas, enquanto o templo está em ruínas. O chamado despertou a consciência. Zorobabel e Jesua, agora mais maduros, reuniram o povo novamente. Não esperaremos por decretos humanos. A ordem do nosso Deus é suficiente. Com temor e firmeza, recomeçaram a obra. Rapidamente, os inimigos voltaram a questionar: quem vos deu ordem para fazer isso? E mais cartas foram enviadas ao novo rei Dário. Mas ali, o mover de Deus surpreendeu. Quando estudaram os arquivos imperiais, os escribas acharam o decreto original de Ciro que autorizava a reconstrução com recursos do império. O rei Dário não apenas confirmou esse direito, como ordenou que os adversários ajudassem e financiassem a construção. O que era perseguição, Deus transformou em provisão. Vede como a mão do Senhor opera, exclamou Zorobabel. Ele abre portas que ninguém fecha. Com alegria, o povo reergueu o templo. Cerca de 20 anos após o início do projeto, o templo foi terminado. No dia da dedicação, sacerdotes, levitas e todo Israel reuniram-se. Os cânticos ecoavam entre as paredes que voltavam a acolher a presença do Altíssimo. Não havia ouro como nos dias de Salomão, mas havia corações rendidos, e isso bastava ao Senhor. Muitos choravam. Alguns lembravam o templo antigo, outros sentiam o peso do exílio vencido e a graça de estar de pé outra vez. A convicção que ecoava era única: Deus cumpre suas promessas no seu tempo. Nada, nem mesmo impérios terrenos, pode frustrar seus planos. Hoje, talvez seus sonhos estejam como aquele templo em ruínas, desconstruídos pelo tempo, exaustos da oposição. Mas como fez em
Jerusalém, Deus é capaz de reerguer tudo a partir do altar da fé. Mesmo que vozes tentem calar sua confiança, ou o trabalho pareça lento, Deus já preparou respostas, arquivos esquecidos e até corações de reis para cumprir sua vontade. Confie nele e não despreze os começos humildes, pois grandes milagres começam com pequenos passos de obediência.